Olá, amigos. Bem-vindos à aula sobre o desenvolvimento histórico, noético, sociológico do cristianismo. Nessa primeira aula, falaremos do princípio, ou seja, o que constituiu a formação ali dos primeiros séculos de cristianismo, qual era a mentalidade, qual era aquele universo, coisas que não são muito detalhadas em aulas mais básicas. Aqui aprofundaremos mais nesses aspectos. Em primeiro lugar, vamos compreender ali o universo dos primeiros séculos do cristianismo, né? E aqui no caso, nessa aula, um foco maior aos primeiros e segundos séculos, né? Que depois, logo, um pouco depois, já surge a era conciliar, né? E as coisas mudam bastante. Nessas duas primeiras eras, né, em qual universo o cristianismo ali se desenvolveu? Né? Na terra de Israel, né, na Palestina ali, na Galileia, né, região que é hoje ali Israel, um pedaço do Líbano. E qual era aquele mundo? Né? Pelos evangelhos temos uma noção, né, do que era aquele mundo, de uma forma mais resumida, porque os evangelhos não são livros de antropologia e de história. Né? Embora, óbvio, né, tenha antropologia, história, filosofia, tudo ali, mas não é o foco. Né? Então isso o estudioso precisa estudar ali e desenvolver. Né? Bom, pelos evangelhos, como mencionei, sabe-se que era um mundo greco-romano, né, e judaico. Né? Em suma, seria isso. A questão é, né, que não é só isso. Vamos entender primeiro. Né? Quando se fala que ali era um mundo também greco-romano, isso se deu por quê? Porque depois dos persas, né, a terra de Israel passou aos gregos e depois aos romanos. Né? A relação dos greco-romanos com Israel nunca foi ali uma coisa contínua ou unificada. Né? Era uma relação complexa, com muitos conflitos, revoltas, perseguição por parte dos gregos e romanos, com períodos, né, de revolta. Ocorreu a revolta dos Macabeus, que garantiu uma certa independência. Era uma relação muito complicada. E o mundo, quando se fala em mundo judaico ali daquela época, os evangelhos mencionam que era um mundo judaico muito fragmentado, né? em cismas e disputas que não eram só políticas. Né? Você tinha ali várias visões religiosas, visões de mundo que permeavam ali a formação dos primeiros cristãos. Né? Quais eram as principais seitas, né, os principais grupos judaicos? Né? Você tinha ali os fariseus, né, esses mencionados no Evangelho. Né? Quem eram os fariseus? Né? Os fariseus, eles surgiram no cativeiro da Babilônia, né, por conta de um evento, né, muito particular ali que ocorreu no cativeiro, que foi a queda da influência dos sacerdotes, né, a influência como professores, né, e não só mestres ritualísticos, né, porque sabe-se que naquela época no templo, né, no templo hebraico, no primeiro templo, as pessoas não tinham Torá em casa, né, não tinham cópia de Torá, da Torá de Moisés. A Torá era lida e ensinada ali no templo. Quando vai para a Babilônia, os sacerdotes, né, perdem essa influência, que passa para a mão de leigos, né, que eram copistas de Torá, escribas, né, e que de tanto copiar a Torá, eles começaram a desenvolver uma hermenêutica de Torá e fundam a instituição chamada Beit Midrash, né, que é casa de estudo, e é o princípio ali da autoridade do rabinato. E esses,
né, passam a ser chamados de Perushim. Perushim vem da palavra Perush, pode significar tanto comentário, né, um comentário, uma interpretação de alguma coisa, como cisão e separação. Né? Então, isso tem um motivo linguístico aí, né, porque do hebraico tem a noção de que o ato de comentar e interpretar alguma coisa também é um ato de separar. Né? Mas então surgem esses rabinos, os fariseus, como os intérpretes. Né? Eles representavam uma grande ameaça à autoridade sacerdotal por diversas razões. Né? Os sacerdotes perdiam influência no cativeiro, influência tanto política como educacional, e os fariseus ganhavam, né, cada vez mais status. Né? Quando as pessoas, por exemplo, que ainda estavam na terra de Israel, precisavam de um esclarecimento, né, elas buscavam entre os fariseus, né, isso séculos antes de Cristo, e não entre os sacerdotes. Né? Qual era então, né, a formação? Vamos entender primeiro a formação da mentalidade dos fariseus, assim faremos com os saduceus e depois com os primeiros cristãos e aquele universo todo. Pelos textos que sobreviveram, né, que foram escritos a partir de relatos orais antigos, né, como a própria Mishnah, né, você vê que ali havia uma forte influência babilônica. Né, porque nessa era, parte do folclore babilônico começa a estar presente na mentalidade hebraica. Né? Então ali, por exemplo, começa a desenvolver a própria demonologia hebraica, que é muito parecida com a babilônica. Né? E a forma de organização e de mentalidade e tudo mais fica muito próximo da Babilônia. Tanto que é nessa época que se adota a escrita Ashuri, que estava Shuri, né? Quer dizer, escrita babilônica, esse alfabeto hebraico quadrático que vocês podem ver até hoje, que é utilizado. Né? Então, no mundo de exilados, no meio ali do maior império, né, do mundo da época, que ocorreu, então, nesse universo, uma cisão, né, uma separação entre leigos e sacerdotes, com a vitória da autoridade dos leigos sobre os sacerdotes. Não é? Esse é o primeiro passo que então pretende o universo farisaico. Tá? Você tinha também os saduceus. Né? Quem eram os saduceus? Né? Saduceus vem de Sadoquim, né? Quer dizer, os justos. Eles se diziam descendentes de Zadok. Né? Por que se diziam isso? Por conta da própria Bíblia, que diz ali da linhagem, né, sacerdotal legítima que vem de Zadok. Esse grupo era formado principalmente por sacerdotes e helenistas partidários dos sacerdotes. Por quê? O que ocorre? Os sacerdotes, né, quando são levados à Babilônia, os hebreus são levados à Babilônia, todos os sacerdotes foram levados, né, porque o cativeiro da Babilônia, os babilônicos só levaram a elite e a parte mais útil da população judaica. Né? Digamos assim que a ralé ficou na terra ali quase que abandonada de Israel, né, terra devastada, mas os sacerdotes foram levados para a Babilônia. E ali na Babilônia eles foram se tornando bem cosmopolitas, digamos assim. Né? Isso você pode ver, por exemplo, no livro de Daniel, uma alusão ao que ocorreu, que Daniel não se corrompe ali na Babilônia. Né? Tem a história de Bel e o dragão, todo mundo pode ler isso na internet aí, e vai perceber esse ponto-chave, tá? Que ali é uma alusão de uma denúncia aos sacerdotes que estavam se tornando muito cosmopolitas, né, no cativeiro babilônico. Acontece que depois, né, todo mundo sabe disso da história, a Babilônia passa para a Pérsia e depois, né, por fim, até os gregos. Né,
os sacerdotes, né, que já tinham essa mentalidade cosmopolita, se tornam helenistas. O que era esse helenismo dos sacerdotes? Né? Você tinha uma corrente que não era radical no helenismo, né, que pregava que o povo judeu é, poderia adotar, por exemplo, o idioma grego ou a escrita grega, a educação grega, né, e o modelo administrativo grego, tudo mais, né, adotar a cultura grega. E eles argumentavam, bom, se os fariseus já adotaram a própria escrita assíria, né, escrita babilônica, vários costumes babilônicos, qual o problema de adotar também agora dos gregos, né? E você tinha até alguns mais radicais e outros assim mais esotéricos que eram até iniciados nos mistérios gregos e queriam inclusive inserir na cultura hebraica o culto aos deuses da Grécia. Esses eram os saduceus. Né? Você tinha também os sicários. Né? Quem eram os sicários? Sicários eram radicais, né? Digamos que eles eram o Hezbollah da época, né? Um grupo terrorista que andavam com adagas, né? Por isso eram chamados de sicários, e que eram extremamente radicais. Né? Eles pregavam o assassinato e o terror para expulsar os estrangeiros da terra de Israel. Né? Não eram pessoas cultas, né? Não eram pessoas de formação, né? Porque tanto os fariseus como os saduceus eram já de um nível cultural, né? Um certo nível cultural. Os sicários já não, eram meros, digamos, nacionalistas que pregavam a violência e a rebelião, né, contra os dominadores gregos e depois romanos. Né. Você tinha também os adoquitas. Né, esses só tivemos mais informações a partir do século XX, quando na década de 40 encontram os manuscritos de Qumran, que é até um tema para outra aula, um tema muito complexo. Quem eram eles? Eram alguns sacerdotes que não concordavam com o helenismo e diversos leigos também, que começaram a formar, né, um movimento ali de separação tanto dos saduceus como dos fariseus. Né? Então esse grupo produziu uma literatura imensa, né? Em grego, em hebraico, em aramaico, e fizeram vastas cópias de livros da Torá e dos profetas e também uma literatura própria, tanto de lendas do Antigo Testamento como também sobre o fim do mundo, sobre o Apocalipse. Né? Então eles já lá no século II a.C. eles já mencionam elementos que aparecem no Apocalipse de João, né? Como a prostituta da Babilônia, a mulher escarlate e assim por diante. Né? E, por fim, você tinha um tipo de população ali em Israel no meio desse negócio todo, o povão, né, digamos assim. Esses grupos aqui, como eu mencionei, como você olhar em qualquer fenômeno moderno, né, você vai olhar a situação de um país onde ocorre uma revolução. Você tem ali os grupos, né, que disputam o poder, e você tem o povão que está bem, né, bem por fora ali dos cabeças disso tudo. Mas é muito importante entender o povão, né, a situação do povão ali, para entender por que ocorreu a revolução, que aqueles caras disputavam poder, né, e o que era a mentalidade da época. Como era o povo, tá, de Israel, o qual na época de Jesus, né, Jesus pregou e escolheu seus discípulos ali, né, e a partir deles o cristianismo se espalhou. Né. Como era esse povão? Bom, é impossível falar sobre isso sem mencionar novamente o cativeiro da Babilônia. Como eu mencionei, o que ocorreu nesse cativeiro. Né? A elite de Israel foi levada à Babilônia. Né? Ficou na terra de Israel o povo mais pobre sem instrução nenhuma.
Isso está na própria Bíblia, no livro de Esdras, quando os judeus são autorizados a voltar a Israel e construir o templo, que aqueles hebreus ali não sabiam nem como cumprir os mandamentos, né? E aí você vai ver também nos próprios evangelhos, né, como os galileus, por exemplo, eram bem desprezados pela população geral, como incultos, como profanadores da religião e tudo mais, né? Porque os galileus ali, né, ficaram ainda mais abandonados em relação a qualquer tipo de educação, tá? Tanto uma educação mais formal como uma educação religiosa, né? Esse povão então era descendente já de um povo que foi abandonado numa terra sem instrução, né? E era um povo que sofria exploração de todos os lados, né? O que ocorre? Você tinha ali os fariseus explorando o povo para interpretar a lei, para ensinar, né? Você tinha os saduceus, né, que também ligados à casta sacerdotal, que era cada vez mais corrupta e cada vez mais exploradora, né, do povo. Você tinha os sicários, que matavam qualquer tipo de pessoa, tá? Isso tem em literatura até romana, comentando. Flávio Josefo menciona que naquela época a pessoa, para ir comprar um pano no mercado de Israel, precisava usar 2 adagas, uma na frente e uma atrás, para se defender, né? Porque se alguém, por exemplo, falasse, ó, o João aqui, o João ali, ele é colaborador dos romanos. Às vezes o João não era um nada. O João era só um pescador que no mercado trocar os peixes, mas ele foi visto vendendo um peixe para o romano. Ele podia tomar uma adagada de um sicário, né? E morrer, né? Então você tinha uma população ali ignorante, né? Sem instrução e muito explorada, né? Muito explorada num completo caos religioso e num completo caos social, né? Essa era a situação ali de quando Jesus, né, passou pela terra ali na sua primeira missão, de pregar e chamar apóstolos, né? Então reparem que era um mundo bem caótico, né? E para piorar, um mundo muito pequeno, né? Você olha o Estado de Israel, né, hoje, é pequeno, né? É um país muito pequeno, uma terra pequena, né? E você tinha ali, por exemplo, algumas cidades que eram abarrotadas de gente, né? Tipo Jerusalém, uma densidade populacional muito grande. E nas áreas mais agrícolas, mais rurais, já o problema era oposto. As pessoas já eram muito separadas, condições de vida muito difíceis também, né? Então era um universo muito complicado, né? E o que abalava aí essa comunidade e como os primeiros cristãos tiveram já que lidar com um grande problema ali naquela época. Primeiro, né, que era um mundo no qual imperava um sincretismo religioso muito grande, né? Então você pega, por exemplo, pesquisas de arqueólogos, de arqueologia como Gideon Borak, o próprio acadêmico Gerson Scholem, vários pesquisadores que fizeram essas pesquisas de campo, né? Em cemitérios da terra de Israel, da época de toda essa época, né? Você vai ver que imperava uma grande macumbaria, né? Então você tem lá achados de tudo quanto é tipo de macumba da Babilônia, né? Amuleto para prender um demônio tal, amuleto para isso, amuleto para aquilo, magia negra para matar o amiguinho, magia para ficar rico, magia para isso, magia para aquilo, e que citam tanto do Deus de Israel, né, o Deus da Torá, como os deuses da Babilônia e tudo mais. Então a situação religiosa ali não era uma coisa muito clara, imperava muito esse sincretismo ali, né? Enquanto você tinha alguns que eram mais puristas, né? E que seguiam mesmo o que a Bíblia dizia sobre os deuses estrangeiros e tinha uma verdadeira repulsa disso. Isso causava também
choques, né, sociais. E aí, né, nesse cenário de grande sincretismo religioso, havia uma outra questão, né, que abalava muito o mundo judaico, que era a questão do Messias. Por quê? Né? Você tinha entre saduceus, tá, a ideia de que o Messias não viria e o Messias não era uma coisa que não existia para alguns fariseus. Desculpa, fariseus não, para alguns saduceus. Né? Como se sabe, se vê no próprio Novo Testamento, alguns saduceus negavam até a vida após a morte. Né? Você tinha uma corrente, né, entre os fariseus de que o Messias seria um grande líder militar. Né? Isso pode ser visto, por exemplo, quando apareceu o falso Messias Bar Kokhba, né? Que depois foi chamado de Bar Kozia. Né? Quem era esse Bar Kozia? Né? Porque ele foi chamado de filho da mentira. Ele se proclamou Messias. Né? Alguns rabinos seguiram a ideia de que ele era Messias, foram atrás dele, e isso causou um massacre ali em Israel, né? Uma grande destruição. Uma grande autoridade da época, o próprio Rabino Akiva, acreditou que esse Bar Kokhba, esse Bar Kozia, filho da mentira, era o Messias. Né? Por quê? Eles acreditavam que o Messias seria um líder militar para acabar com aquela situação terrível, né, que eles viviam. Então, quando apareceu um fulano com um certo gênio militar um pouco melhor, né, o Messias é esse aqui. Né? Você tinha os Zadoquitas, esses que eu mencionei, do Mar Morto, esses que eram separados, que já tinham uma visão um pouco diferente. Né? Os textos deles não são muito claros, porque são muito poéticos, né? Alguns são muito alegóricos, e misturam tanto tática militar, regras de comportamento e tudo mais, com elementos apocalípticos. Né? Mas eles já esperavam um Messias para uma batalha final. Enquanto, por exemplo, os fariseus acreditavam que viria um Messias, esse Messias seria só um líder militar, né, para destruir ali os gregos e romanos, né, causar a independência de Israel. Isso é visto na literatura rabínica mais antiga, tá, gente? Depois eu posso dar uma pincelada aqui como isso mudou. Você tinha esses Zadoquitas já que tinham uma visão mais espiritual do Messias, que ligavam a vinda do Messias à própria questão apocalíptica como o fim dos tempos, né? Depois, óbvio, quando Bar Kozia se mostrou um fracasso, aí a própria literatura farisaica mudou, passou a adotar uma visão mais vindoura, futura ali do Messias, uma coisa mais, né, espiritual, porque não tinha dado certo a primeira. Né? Então havia um burburinho muito grande ali na terra de Israel sobre não só quem seria o Messias, mas qual seria a função do Messias. O que o Messias faria? Né? Nesse contexto, então, que começa ali a pregação, o ministério de Jesus. Né? E você vê isso nos evangelhos, por exemplo, quando ele é apontado como Messias, né? E como os seus ali adversários o negavam como Messias. Né? Isso é visto, por exemplo, né, na questão ali quando ele está colhendo trigo ali no sábado, né? E aí ele é repreendido pelos fariseus doutores da lei por estar colhendo no Shabá, coisa que era proibida. E aí você vê já esse confronto, porque a literatura e o contexto arqueológico até hoje comprovado ali do que os hebreus entendiam como sábado, né,
Isso é graças também aos escritos em Qumran, né, que vemos hoje, que essa norma, por exemplo, de não colher nada no sábado, né, era uma interpretação dos fariseus, dos perushim. Né? Os outros, por exemplo, eram mais não lenientes, mas não observavam dessa forma. Não quer dizer lenientes, seria que eles eram relaxados, mas não eram. Né? Os fariseus que tinham dado essa interpretação. Né? Então você vê todo esse confronto ali, né, no Novo Testamento, esse universo ali muito complicado. Né? E aí então ocorre que Jesus faz seu ministério, né? Então você lê, isso pode ser lido no Evangelho, ele é crucificado, ressuscita, passa mais um tempo aqui na Terra com os apóstolos, né, alguns dias, e ascende aos céus. Né? Então, o que ocorre depois, seguindo aqui o próprio relato histórico do Novo Testamento, o que vai ocorrer depois? Você vê que os primeiros cristãos, né, eles precisam enfrentar esse mundo. Né? Ou seja, eles precisam pregar a mensagem ali do Messias, que já teria vindo, feito a sua missão, né, para depois o mundo vindouro ser concretizada, né, mais adiante, entre um mundo que vivia esse caos ali, cultural, religioso, né? E aí que surge a primeira literatura cristã, né, do primeiro século, né? Que você tem ali uma literatura que você pega já nas próprias cartas apostólicas, né? Em Atos, as epístolas dos apóstolos e tal. E ela continua com o mesmo teor, né, por outros autores nesse primeiro século. E continua, tá, nesse mesmo teor, só que de forma mais ampla e mais particular. Por exemplo, um dos pontos ali das primeiras epístolas, né, do Novo Testamento, os primeiros apóstolos, é que você nota um forte teor pastoral, né? Um teor muito pastoral, ou seja, voltado para algumas comunidades, falando sobre as mazelas ou qualidades de uma comunidade e como lidar ali com aquelas mazelas e espalhar a mensagem, né, através dali. Um dos documentos mais históricos, né, e antigos dessa primeira época é as epístolas de Clemente de Roma. Então, por exemplo, nessa epístola, você tem desde temas, como está no terceiro capítulo, né, uma bronca que ele dá na comunidade de Corinto, né, por conta da fofoca, da inveja e da falsidade que imperava ali naquela comunidade. Né? Como Paulo, por exemplo, ele escreve ali para falar de pecados e de problemas bem particulares daquela comunidade naquela época. Né? Ou seja, a comunidade cristã era muito pequena, né? E já espalhada a partir de Israel para a Grécia, né? Para a Ásia Menor. E então essa questão pastoral era muito importante. Então nesse documento você vê desde catequeses básicas, né? Então essa epístola de Clemente de Roma a Corinto, você tem explicações assim bem fundamentais, por exemplo, por que devemos obedecer a Deus, né? A esperança na ressurreição, importância da humildade, ordenanças e tudo mais, né? Que aí você vê que ele estava, por exemplo, já falando aos gregos, já, né? Então a questão, por exemplo, já de problemas mais judaicos e hebraicos, né? Não tomam tanta parte dessa epístola, né? Embora Moisés assim seja bem citado nessa epístola, né?
porque Moisés já era conhecido ali dos gregos desde a época de Pitágoras, né? Então é, é uma epístola bem pastoral e bem catequética ali aos primeiros gregos cristãos, né? Depois você tem também Policarpo, né, que escreve uma epístola aos filipenses, como Paulo, né? Que aí essa epístola já é bem interessante, tá? Essa epístola é muito interessante, por quê? Né? Ela é uma epístola voltada a uma parte aos sacerdotes da cidade, né? Os primeiros padres, presbíteros, né? E é quando você vê já fora da literatura do Novo Testamento, porque, por exemplo, no livro de Apocalipse, né? Você vê ali a questão dos hereges nicolaítas, né? Que eram gnósticos já infiltrados nas primeiras comunidades cristãs, né? Seguidores do presbítero Nicolau, né? E nessa epístola de Policarpo, você vai ter um capítulo lá, que é o capítulo 7º dessa epístola, né? É, que é uma epístola destinada, né, aos docetistas, né, que eram já também gnósticos que passaram a adentrar no meio cristão. E aqui vamos voltar, né, para a parte histórica, porque isso é importante. É claro que quando a mensagem do cristianismo começou a se espalhar, né, pela terra de Israel, pela Grécia, por Alexandria, né, que era um importante centro cultural e espiritual do mundo ali, né, chamou muita atenção dos gnósticos. Né? Isso chamou muita atenção dos gnósticos porque não vou ficar explicando agora aqui nessa aula que é mais histórica, tá? Mais para frente vamos estudar isso profundamente, a questão da formação dos gnósticos ali no meio cristão. Mas por conta da própria doutrina gnóstica, quando surge ali os relatos de que Jesus havia feito milagres e os apóstolos feito milagres, né? Eles na hora falaram, opa, vamos para esse negócio de cristianismo. Mas não era uma coisa, digamos, sincera, né? Claro que alguns foram bem sinceros, se converteram e tudo mais, mas muitos, os que se infiltraram, digamos assim, foram pelo seguinte, falaram, olha, esse negócio aí de cristianismo é uma macumba mais forte que a nossa. Né? E nós aqui estudamos macumba pra caramba, macumba, feitiçaria, magia, tal, não estão produzindo quase nada, os caras estão ressuscitando morto, estão fazendo isso e aquilo. Vamos para esse negócio aí ver no que dá. Né? Então eles começaram a chegar no cristianismo, mas eles carregavam ainda doutrinas gnósticas. Então por que essa carta de Policarpo é tão importante? Né? Ele começa essa carta, se vocês me permitem uma citação, no capítulo 7, né, ele já vai mencionar esse grupo, né, dos cetistas, todos aqueles que não confessam que Jesus Cristo veio na carne ou anticristo. Eu tô lendo aqui a versão em grego, então desculpa se eu dar uma chacoalhada, tá? Eu não traduzi antes da aula, eu tô abrindo aqui lendo. E desta forma, aquele que não confessar o testemunho da cruz é do maligno, é do adversário. E aquele que distorcer os oráculos do Senhor segundo os seus próprios desejos, né? E dizer que não haverá nem ressurreição nem juízo final, é um primogênito de Satanás. Vejam como eu citei aqui uma frase dessa epístola que vai nos levar ao contexto histórico da época do que eles enfrentavam. O que esse grupo gnóstico que se dizia cristão e que se infiltrava na comunidade dos filipenses, eles afirmavam. Primeiro, né, que Jesus não havia vindo em carne e osso. Né? Essa ideia, né, ela foi aparecer um pouco mais requintada, mais discreta, mais tarde, na formação dos nestorianos. Né? Que Cristo então teria tido duas pessoas, uma divina e uma humana. Né?
Então, quando Cristo fazia coisas humanas, era pessoa humana, né? Então, quando ele morreu, era a pessoa humana que morreu e não a divina, né? A divina só estaria presente nos milagres e na ressurreição, né? E a outra, tá, é esse fato aqui de que distorce os oráculos do Senhor segundo seus próprios desejos, né? Porque todo mundo sabe, isso leremos depois numa obra que vou citar um pouco mais para frente, nos Atos de Charbil. Charbil foi um sacerdote babilônico convertido ao cristianismo, que era um sacerdote babilônico corrupto, né? Ele era um grande malandro que ia lá fingir que falava com os deuses e tal, e dava mensagens, né, da cabeça dele como se fossem dos deuses, né? Então vocês vejam que esses primeiros aí, eles chegavam no cristianismo com essas ideias gnósticas de que Deus não poderia ter se feito carne e tudo mais, e com esses oráculos aí vigaristas, né? Depois, né, posso citar também aqui nesse contexto a epístola de Mateto, né? Mateto que escreveu a outro grego chamado Diogneto, né? Que já é uma epístola também voltada ao mundo grego, tá? Porque é uma epístola que fala sobre os ídolos gregos, né? Os deuses gregos, superstições, práticas assim de magia e tudo mais, né? E justifica ali o cristianismo para aquele contexto grego. E aqui é importante entender questão de mentalidade quando ele fala, né, no segundo capítulo da vaidade dos ídolos, né? Então ele vai falar ali uma defesa mais filosófica, digamos assim, né, da ideia do Deus uno, né, e do Deus que não está num comércio, né? E aí que você tem já uma coisa que foi um choque de mentalidade do cristianismo com o mundo dos deuses antigos, né? Isso também você percebe nessa epístola de Charbilo, que vamos estudar um pouco mais adiante, né? Por quê? Né? No mundo pagão, isso você pode ver em vários cultos que existem até hoje, dos dias de hoje, né? A relação com Deus ou com os deuses é uma relação de comércio, né? Ou com forças ancestrais ou com espíritos, né? Então, você não tinha uma amizade entre Deus e os homens, né? Mas sim uma pura relação de comércio, né? Então, o castigo divino, tá, não era um castigo pedagógico, né? Esse fator do castigo pedagógico, por exemplo, vocês podem perceber lendo ali o livro de Daniel, né? Naquela famosa canção dos jovens, né? Que é muito bonita, é uma canção, né? É um hino sobre por que Deus castiga o povo, né? Você vai ver que é bem diferente ali dos pagãos. Deus não castiga o ser humano porque ele não foi agradado com libações, né? Ele não foi agradado com sacrifícios suficientes. Não é uma vingança de alguém que foi lesado em um bem material como a libação, tá? Mas é uma espécie de castigo ali pedagógico para que os castigados ali reformem as suas veredas, né? Os seus caminhos, digamos assim, né? Então aí nessa epístola você começa a perceber, olha, agora que os cristãos já estavam saindo daquele universo judaico onde a questão do Messias era muito controversa, que já tinha ficado clara ali, né, na ressurreição e na ascensão de Jesus, eles em contato com o mundo grego agora precisavam responder já de outra forma, né? Porque o grego simplesmente podia pensar, bom, o Jesus é um Messias, é o Salvador que ressuscitou, mas os nossos deuses também são nossos deuses, então vamos acreditar nele, mas continuar aqui com as nossas estátuas, os nossos deuses, né? As nossas libações, os nossos oráculos, não é?
Então eles precisavam lidar com isso também agora, e aí que você começa a ver nessa literatura, né, direcionada aos gregos. Né. Depois também um documento de muita importância dessa época são as epístolas de Santo Inácio da Antioquia. Né. Antioquia, para quem não sabe, é uma cidade que na época fazia parte ali do Império Sírio, né, de Damasco. Ficou naquela época também sob uma romana, né? E essa cidade hoje ela pertence à Turquia até, ela não pertence mais à Síria. E era um caldeirão cultural, né? Porque era um caldeirão cultural porque envolvia elementos gregos, envolvia elementos assírios e elementos persas, né? Era um grande cultural como Damasco, né? Então as discussões ali filosóficas, teológicas e os próprios cultos, né, eram muito diversos, muito multifacetados. Inácio da Antioquia, como era um bispo, você nota também o forte teor pastoral, né, nessas epístolas. E ali você já vê a grande importância do episcopo, né, do bispo, a autoridade do bispo, depois dos presbíteros. Você já percebe ali que a organização cristã já se dava através de bispos e sacerdotes. Né. Eu separei aqui, por exemplo, quando ele escreve aos... só um instantinho, tá aqui. Quando ele escreve já, né, aos magnésios, né, ali ele já vai mencionar: tomem cuidado com os judaizantes. Né. Isso por quê? Né? Aqui você já percebe um outro elemento que teve um choque até entre os próprios apóstolos, como é lido em Atos, da discussão se o cristianismo seguiria ou não elementos da lei judaica, como a kashrut, que é não comer diversos animais, né? Não misturar carne com leite, a circuncisão e assim por diante. Né? E isso também era bem presente nas primeiras comunidades cristãs. Né? Os judaizantes, né? Você vê que Paulo, quando fala até a Timóteo, né, que Timóteo se circuncidasse ali por questões familiares e tudo mais e tal, entre os judeus, né, que aos primeiros cristãos judeus era permitido assim, que eles continuassem com as suas práticas judaicas, principalmente vivendo entre judeus. Né, mas que isso não era um dogma, algo essencial do próprio cristianismo, né? Como alguns tentaram fazer, e você vê Santo Inácio, né, alertando quanto a isso nessa epístola. Né? Vamos dar uma parada aqui em literatura, então, e pegar os elementos aqui, né, os elementos noéticos e de mentalidade da época. Né? Vejam, então, que havia ali um certo... desculpa, a palavra fugiu. Havia uma certa variedade ali, né, de mentalidades e de problemas internos, tá, de comunidades nas quais o cristianismo se espalhou. Né? Então, a partir do judaísmo tinha a questão do Messias, tinha a questão de seguir ou não as leis judaicas, né? E isso havia também o próprio problema de que a lei judaica não era um negócio claro. Né? Você tinha a interpretação dos saduceus, tinha a interpretação dos fariseus, né? A dos próprios adoquitas, né? E também relacionadas ao próprio mundo grego, né? Que já eram questões antigas do próprio universo grego. Né? Você vai ver que Sócrates, por exemplo, né? Basta ler o básico de Sócrates, pelo amor de Deus, é só ler a Apologia, né? Que você já vai perceber ali na literatura básica grega que Sócrates estaria muito mais perto do conceito de Deus dos hebreus e dos cristãos do que desses gregos aqui aos quais esses primeiros cristãos se dirigiam. Né?
Então eles estavam lidando não só com a expansão do cristianismo, mas ao mesmo tempo com problemas internos daquelas comunidades que o cristianismo começava a entrar. Isso era algo muito natural, porque, né, aí você tem que entender como era o mundo naquela época em questão de religião. Tá? A maioria das religiões daquela época não se pretendiam como religiões universais. Né? O próprio conceito de religião era algo muito estranho àqueles povos. Eles tinham cultos e mistérios. Né? Então você tinha os cultos que a população fazia, e muitas vezes era obrigada a fazer para garantir a prosperidade e segurança da cidade, do reino, e os mistérios que eram fechados, só os reis e sacerdotes, só eles tinham acesso. Então os deuses normalmente eram cultuados pelas pessoas e pelos até estrangeiros, né, que estavam naquela terra. Mas os mistérios, tá, eram fechados. Né? Então não fazia sentido, por exemplo, para um babilônico pensar em questões assim muito filosóficas e mistéricas dos deuses gregos e vice-versa. Né? Havia assim um certo sincretismo, né, de um egípcio, grego, romano, tal, eles cultuavam às vezes deuses semelhantes, né? Mas o cristianismo não, ele veio com uma mensagem de um Deus só para a humanidade toda, que enviou um Salvador para a humanidade toda, com uma mensagem, com uma via de salvação, com uma igreja para a humanidade toda. Né? Fosse judeu, fosse grego, fosse babilônico. Então, para se expandir nesses meios e dessa forma, né? E aí que vem essa grande diferença ali do próprio cristianismo em relação a esses antigos mistérios, né? E que é o teor impregnado nessa literatura primária, tá, dos antigos cristãos, né? Então você tem também nessa era as epístolas, as apologias, né, de Justino Mártir, né, que ele faz ali já digamos, a primeira obra de apologética em relação aos gregos, né? Porque você pega essa obra, você vai ver que ele primeiro tem que justificar o cristianismo. Né? Num dos primeiros capítulos ali do livro, ele tem que explicar que os cristãos são falsamente acusados, inclusive eram acusados até de ateísmo. Está no 6º capítulo, eu já deixei separado aqui, já abrindo de novo, tá? Eu vou ler assim de prima, então pode ser que eu dê um soquinho aí na leitura, tá? Então já peço desculpa de antemão, estou pegando aqui um momento. Vamos lá, agora vai abrir. É que eu deixei muito documento aberto, gente. Então, portanto, somos todos chamados de ateus. Então aqui é o Justino falando, nós cristãos somos chamados de ateus. Mas afirmo que somos sim ateus. Aqui ele vai usar uma ironia, tá? Em relação a esses deuses que vocês mencionam. Então ele fala, não, realmente, em relação a vocês gregos, tá? Nós somos ateus, né? Usando aqui uma certa ironia. Mas não somos ateus em relação ao veríssimo Deus, o Pai da justiça e equidade de todas as virtudes. Este que é livre de tudo que de toda imundícia. Né? Então vejam que ele tem aqui um tom, né, já desafiador, tal, né, para falar, não, em relação a esses deuses que vocês acreditam, nós somos ateus. Por que ele é tão radical assim? Né? Porque ele precisava fazer já uma separação entre o Deus que os cristãos acreditavam e os deuses do paganismo grego. Né? E aí, como eu falei, isso é importante, tá? E dá para até pegar uma aula sobre isso depois, mais de filosofia, não seria uma aula
de história do cristianismo, teria que ser um outro programa de aula, né? Sobre a filosofia grega, essa própria questão dos deuses e tal, entre os filósofos gregos e os escritos gregos, porque essa crítica, por exemplo, que você percebe nesses primeiros pais da igreja cristã, você vai ver que os próprios platonistas e neoplatonistas fazem relação aos oraculistas iniciados ali no mistério grego, né, alguns deles, né? Então ali ele vai falar, por exemplo, nessa epístola Justino fala da origem dos mistérios pagãos, né? E aí que ele lança também a, a teoria, né, do logos espermático, né? Que ele diz que de fato, né, havia uma espécie de semente, tá, de sêmen ali, de semente nas religiões de todos os povos da revelação divina, né? Isso não quer dizer que todas vieram como revelação de Deus, mas que, digamos, todas as religiões e cultos ali deturpados possuíam uma lembrança, um esperma, uma semente da revelação verdadeira, né? Por outro lado, né, ele faz acusações gravíssimas ali à mitologia grega no capítulo, se não me engano, 64, não, 54, eu acho, se não me falha a memória, que todas as histórias da mitologia grega não passavam de artimanhas e influências de demônios, né? Isso tem que ser levado num contexto, porque senão você, quando vai estudar melhor um desenvolvimento da literatura cristã, você pode cair num puritanismo que vai condenar tudo como se fosse uma coisa só. Porque mais tarde você vai ver que vários escritores, né, cristãos usaram, por exemplo, deuses gregos para pontos de partida em raciocínios, em exposições e tudo mais, né? Porque esses cultos, esses deuses já estavam mortos, né? Então não precisava fazer uma separação, uma divisão mais tão assim radical como antes, né? Então você vai ter depois também Irineu, né? As epístolas de Irineu, que também seguem o mesmo teor, né? E depois ali, já para uma outra aula, né, a gente fala na próxima, que é a literatura já do segundo século, que segue mais ou menos a mesma linha, né? Mas agora, os pontos principais do que estudamos aqui dessa primeira era, né? Para não ficar recapitulando, enchendo linguiça, vamos para a parte que interessa no estudo, né? Primeiro, né, sempre que você estuda uma literatura, né, e no caso, por exemplo, estuda livros sagrados de uma religião, que pega o Novo Testamento e o cristianismo, né, ali vocês têm elemento da revelação, né, e elemento do espaço-tempo, né? Então, por exemplo, essa aula até agora eu falei dos elementos culturais, tanto judaicos como pagãos, né, do mundo no qual o cristianismo ali surgiu, começou a se espalhar. Por que isso é importante, né? Quando você pega um documento desse para ler, para estudar, se você não tiver essa base que eu ensinei, que eu falei aqui, entender o contexto daquela época, né, você vai ficar muito perdido e não vai absorver aquilo que é principal, né? Eu costumo dizer que você vai, por exemplo, estudar esses livros cristãos antigos, né? Você tem que ter uma formação em literatura legal, né? Porque se você conseguir conhecer aquela região e ter uma imaginação literária fértil, né, e ler como fizesse um filminho na tua cabeça daquela época, como você estivesse vivendo naquela época, você vai compreender muito melhor o texto, né? E essa compreensão vem do que? Bom, eu preciso compreender,
né, quando estou lendo os documentos, porque aqueles cristãos pareciam bem mais duros em relação ao mundo grego, por exemplo, né, do que outros mais tarde. Né? Você vai ver, por exemplo, que boa parte da literatura pagã, por exemplo, da própria Escandinávia, onde o cristianismo chegou mais tarde, né? Ela foi preservada pelos próprios monges e padres e tal, né? Por quê? Né? Já havia uma fixação maior, né, do cristianismo. O universo era totalmente diferente, então a atitude era diferente. Né? Isso é importante porque, né, você percebeu hoje como tem aí várias, né, seitas e grupos protestantes que tentam emular até várias características aparentes daquelas épocas, buscando uma espécie de pureza, né? Que não é nada de pureza, é só tiro no escuro. Né? Você vê, por exemplo, na literatura protestante americana, há uma verdadeira obsessão com o que chamam de igreja primitiva. Né? A igreja primitiva seria esse período aqui que estou falando com vocês hoje, até o primeiro concílio ecumênico de Niceia. É uma obsessão com essa literatura do que seria uma suposta igreja primitiva que foi corrompida. Né? Então eles fazem um falso exercício histórico, falam, não, mas você olha o teor disso aqui, dessas cartas mais antigas, para o que foi escrito depois do concílio de Niceia, né? Quando o cristianismo se torna ali já a religião do império. Né? Então tem que voltar para aquela primitiva é o correto, tudo que surgiu depois está errado, é absurdo, é inovação, é paganismo. Não, tá? Não. Óbvio que você tem diferença em atitudes pastorais e até filosóficas e literárias entre esses dois períodos, porque eram dois universos diferentes. Né? Você, por exemplo, está ouvindo aqui essa aula, eu preparei essa aula para um certo público, né? Para um público que eu já pensei na faixa etária, no conhecimento literário e tal. Mas, por exemplo, falar, olha, você tem que dar essa aula para adolescentes ou crianças do ensino fundamental. Seria já uma aula totalmente diferente. Né? Ou você, por exemplo, vai falar sobre esse tema para uma aula de pós-graduandos, pessoas que estão fazendo pós-graduação nesse assunto que você está mencionando aqui. Seria uma aula totalmente diferente. Eu aprofundaria mais de cara, muita coisa que eu expliquei aqui eu já não teria explicado, porque já seria presumido que aquelas pessoas pós-graduandas, né, já dominam os conceitos básicos. Né? Então, entendam, né, que nessa fase aí da primeira mentalidade de formação do cristianismo, há um choque, né, de mentalidade, um problema que é pastoral e filosófico, que é ponto de partida para o desenvolvimento posterior do cristianismo, né, entre os principais e mais influentes universos da época. Né, o greco-romano e o perse-babilônico. Junto ainda das questões tipicamente judaicas, que é de onde tudo aquilo parte. Né? Então é claro que, né, já na próxima aula vamos pegar um documento, estudar esse documento já como um todo. Não dá para estudar todos esses documentos que eu citei, mas vamos estudar um, né,
de forma mais aprofundada. E ali você, por exemplo, vai saber, isso aqui é uma coisa mais histórica, né? Isso aqui esconde, não por querer, né? Eu não falo que esconde por querer no sentido de ocultar, mas aqui tem um elemento histórico da época que um leitor, por exemplo, que não é aprofundado no aspecto histórico não vai entender, mas eu vou explicar, vou passar, né? É, isso é muito importante, isso que é um estudo, tá? Mais avançado, que vai possibilitar que vocês entendam, por exemplo, até questões modernas de hoje, conflitos e confrontos, né? É, porque não que a história se repete, né? A história não se repete, e a história também não é essa deusa hegeliana, né? Mas os eventos históricos, né, eles seguem uma certa linha de desenvolvimento que é sempre ligado a uma mentalidade, né, mais antiga. Então, pessoal, eu agradeço a quem ouviu e aguardem a próxima. Forte abraço.